Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da meditação na Palavra. Vamos meditar na Palavra de Deus. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e neste quadro, neste projeto, nós trazemos um tema, normalmente um tema a respeito de ética, de comportamento humano, algum tema que esteja sendo debatido dentro das igrejas, algum tema que esteja sendo comentado na sociedade como um todo, e trazemos esse tema e o debatemos, o abordamos, comentamos à luz da Palavra de Deus. E o tema que traremos hoje para debatermos, conversarmos, eu e você, à luz da Palavra de Deus, é o tema da prosperidade. A prosperidade tem sido muito abordada, muito comentada, sobretudo nas igrejas. Há, inclusive, algo que algumas pessoas chamam de teologia da prosperidade, que afirma basicamente que Deus está disposto, se você fizer algumas ações, se você tiver algumas atitudes, Deus está disposto a lhe cobrir de dinheiro, de sucesso, de prosperidade, de felicidade. Algumas, inclusive, relacionam essa prosperidade com dízimo, com ofertas ou algo do gênero para obter essas bênçãos de Deus. Muito bem, e essas teorias a respeito de prosperidade, sobretudo no meio cristão, elas abordam e utilizam textos bíblicos para, segundo eles, segundo os teóricos da prosperidade, para justificar e fundamentar essa ideia de que Deus está pronto, dependendo de nós, dependendo do que fizermos, está pronto para nos cobrir e nos preencher de prosperidade, normalmente financeira, normalmente material. E um texto que eu quero ver com vocês, para começar a comentar esse respeito, está lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, e no verso 13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito bem, a palavra que é traduzida aqui por prosperar, yatzlia em hebraico, o Antigo Testamento ele foi escrito basicamente, quase todo, na língua hebraica. Seu original, lá no tempo antigo, ele foi escrito em hebraico, na língua hebraica, e algumas pequenas partes na língua aramaica. E dessas línguas foi traduzido para as diversas línguas, inclusive para o português. Então, a palavra da língua hebraica que é traduzida por prosperar, é a palavra yatzlia. E essa palavra yatzlia, prosperar, significa prosperar, ter sucesso em uma determinada missão, em uma determinada atividade. Isso significa prosperar neste contexto, no contexto de prosperidade que está aqui no versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, prosperar, yatzlia, em hebraico, significa ter sucesso, ter êxito em determinada missão, em determinada atividade, conseguir concluir aquela atividade com sucesso,
conseguir obter êxito naquilo que está fazendo. Mas muitos utilizam alguns textos bíblicos para dizer que a prosperidade da qual Deus fala é a prosperidade financeira, a prosperidade de bens materiais. E existem alguns capítulos e versículos que são muito utilizados para supostamente fundamentar esta teoria. Uma delas está, e aí no Novo Testamento, e se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia, no livro na carta, na verdade, de Paulo aos Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses, e esse texto que nós vamos ler, certamente você já ouviu, onde Paulo, escrevendo aos Filipenses, em determinado momento da sua carta, no versículo 13, ele escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto, esse versículo, exatamente esse pedacinho, normalmente é muito utilizado para dizer: eu posso ter tudo no mundo porque Deus me fortalece. Eu posso ter todo o dinheiro, toda a felicidade, todos os bens do mundo porque Deus me fortalece. Quem defende essa teologia chamada teologia da prosperidade entende esse texto desta forma: eu posso ter tudo o que eu quiser. Por quê? Porque Deus me fortalece. É assim que entende esse texto. Outro texto que normalmente se utiliza para fundamentar a teologia da prosperidade é também uma carta de Paulo, só que dessa vez aos Romanos, quando ele diz, no capítulo 8, versículo 37, ele diz, Paulo escrevendo aos Romanos: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E veja, juntando os dois versículos, eu posso ter todas as coisas do mundo porque Deus me fortalece. E justamente porque Deus me fortalece, aquele que nos amou, eu sou mais do que vencedor. Ou seja, o que eu fizer eu vou lá e ganho. E tenho prosperidade material e passo a ter todas as coisas do mundo. É essa a lógica de quem acredita nessa teoria de prosperidade vinda de Deus, a partir de uma certa barganha com o Senhor, em dízimos, ofertas ou algo semelhante. Existem outros versículos, João, por exemplo, no capítulo 10, versículo 10, quando diz que Jesus falando que veio para nos dar vida e vida em abundância, é compreendido também esse texto, essa parte deste versículo, que esta abundância seria uma abundância material. Muito bem. Há um grande problema de quando interpretamos a Bíblia de maneira fundamentalista. O que é uma interpretação fundamentalista? É ler a Bíblia, ler o texto bíblico e interpretar, como se diz no popular, ao pé da letra, sem observar o contexto, sem observar como ele foi escrito, a quem ele foi escrito, por quem ele foi escrito, com o objetivo de que ele foi escrito. E a leitura fundamentalista traz normalmente outro problema. Nos dias atuais, que é a leitura fora do contexto. Retira-se um pedaço da Bíblia que se acha interessante e afirma-se como mantra
sem saber o significado daquilo ou distorcendo o significado daquilo. Veja, eu falei do texto de Filipenses. No versículo 13, quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se nós lermos a carta de Filipenses, a partir do versículo 10, eu li o versículo 13, que diz, que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se lermos a partir do versículo 10, onde ele diz, no versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, veja, Paulo está dizendo que ele, em Deus, sabe viver tanto na abundância como na necessidade. Ou seja, ele não depende da situação exterior, tenha muito ou tenha pouco, para ter paz com Cristo. E é isso que ele está dizendo ao afirmar: posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso viver de qualquer forma que estarei feliz, estarei em paz ao lado de Jesus. Não que eu posso ter todas as coisas do mundo, não. Eu estarei em paz em qualquer situação que o mundo me apresentar. Veja como é diferente o significado quando lemos o contexto em que ele foi escrito. Se voltarmos também ao livro de Romanos, outro versículo que eu li aqui, o versículo 37, Paulo também não está falando de que ele é vencedor, ele pode fazer qualquer coisa que vai ganhar sempre, vai ter prosperidade. Não, ele está falando de tribulação. Eu convido você a ler depois desse vídeo o capítulo 8 do livro de Romanos, da epístola, da carta de Romanos, sobretudo a partir do versículo 31, que Paulo começa a falar de tribulação. E é nesse contexto que ele diz que é mais do que vencedor. Não no contexto que vai conquistar tudo, que vai ter prosperidade. Então, meu amigo e minha amiga, prosperidade para Deus não é necessariamente prosperidade material. Sim, é verdade, Deus, como diz a própria palavra, é dono de todo ouro e toda prata. Deus pode dar prosperidade material a alguém? Pode. Mas não no meio de uma barganha. Não para gastarmos nas nossas próprias concupiscências. Não para, como diz o jargão popular, não para nos exibirmos. Quando Deus dá prosperidade material a alguém, tem um objetivo em Deus, não na pessoa. Prosperidade para o Senhor é cumprirmos, como vimos lá em Provérbios, cumprirmos a missão. Cumprirmos a missão para a qual viemos a este mundo. E qual é a missão que viemos cumprir neste mundo? Glorificarmos ao Senhor, buscarmos a sua justiça. E aí seremos prósperos.
Se voltarmos lá no livro de Provérbios, eu convido você a voltarmos no livro de Provérbios, no capítulo 28, o texto é claro quando diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que encobre os seus pecados, aquele que é egoísta, aquele que é intolerante, aquele que tem desamor, aquele que não ama a Deus nem a seu irmão, e busca encobrir esta verdade, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Porque confessar as suas transgressões a Deus e se arrepender delas e buscar o caminho de Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça, esse é que prosperará. Mas o que encobre, não. E o verso torna-se ainda mais claro quando diz: mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. A prosperidade que Deus quer nos dar é a prosperidade da nossa salvação, de nos aproximarmos a Ele com sinceridade e inteireza de coração. Essa é a verdadeira vitória, essa é a verdadeira prosperidade que Deus espera abençoar a todos nós. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, encerramos mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou do vídeo de hoje, clique no botãozinho curtir aqui embaixo. E se você deseja receber um aviso sempre que publicarmos um novo vídeo a respeito da palavra de Deus, então inscreva-se também aqui embaixo no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e toda vez que nós publicarmos o vídeo, seja da meditação da palavra, seja no momento da palavra, você será avisado de um novo vídeo e poderá ser abençoado pela palavra de Deus. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal, faça seus comentários aqui embaixo e continue nos acompanhando no nosso canal Preceito de Fé. Fique na paz. Um forte abraço.